poder viver transições. Isso é a coisa mais legal que a gente pode viver na nossa vida. E a transição, ela faz parte da nossa existência. Amém? Mas antes da gente começar, eu queria ler um versículo com vocês. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Abra aqui pra gente, Davi. Filipenses 3, 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Diz o seguinte. Capítulo 3, versículo 13. Davi, 3, 13. Estou lendo lá em cima. Irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Transição. Pense nisso. É um processo de sair de uma estação e entrar para outra. Isso é transição. E a vida toda, ela é feita de transição. Nós passamos da adolescência para a juventude, da juventude para a vida adulta. Nós mudamos de casa, nós mudamos de emprego, nós mudamos de cidade. Ou seja, a transição, ela faz parte do nosso dia a dia. E todas as vezes que nós nos encontramos com Deus, Deus nos convida a deixar aquilo que já passou, para que a gente possa focar naquilo que tem pela frente. Não tem como a gente viver algo novo com Deus, olhando para aquilo que já ficou para trás. Não tem como. Para a primavera chegar, o inverno tem que sair. Fala isso para quem está do teu lado. Para a primavera chegar, o inverno tem que sair. Não tem como você viver uma nova estação se a velha não passar. Sabe que a gente vive transições o tempo todo da nossa vida, só que a gente não percebe as coisas simples da vida. Quando nós pensamos em sair de algo velho para viver algo novo, talvez a última coisa que passe na nossa mente é que a gente tem que deixar alguma coisa. A gente tem o sentimento de que a gente sempre vai ganhar alguma coisa, porque nós fomos ensinados assim. Quando nós somos criança, sempre que a gente é convidado a deixar algo, é em troca de algo. O pai fala assim: filho, não mexe aqui. A criança não para de mexer ali. Então o pai pega e oferece algo para aquela criança. Então ele faz uma troca. E a gente foi acostumado com isso, desde a nossa infância. Então a gente está acostumado que, bom, eu estou apegado nisso aqui. Então para mim deixar isso aqui que eu estou apegado, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ver algo novo. O que eu vou ganhar com isso? É ou não é verdade? Toda criança é assim. Ela está fazendo arte, o que a mãe fala? Filho, para, que senão você não vai ganhar tal coisa. E quando a criança não para, o que a mãe faz? Dá o celular na mão dela. Hoje é fácil, né? Na minha época não tinha celular. Então tinha que dar alguma coisa muito boa para a gente parar de fazer a arte que a gente estava fazendo. Mas a questão é, a gente foi doutrinado assim, nós fomos treinados assim, que para a gente ganhar algo novo, a gente vai parar de fazer alguma coisa.
Então, eu vou ganhar algo novo, então vou parar de fazer isso. Só que a transição da vida, ela não funciona dessa forma. A transição na nossa vida, ela acontece naturalmente, você querendo ou não. Ninguém escolhe sair da fase de adolescência e virar jovem e depois adulto. Ninguém escolhe isso. Não é algo que você fala assim, eu não quero, porque o que eu vou ganhar? Eu vou ter que parar de ser adolescente para me ser adulto, ser jovem agora, o que eu ganho com isso? Não é assim que a vida funciona. A vida te faz adulto do dia para a noite. Um dia você dorme criança, outro dia você acorda adulto. É mais ou menos assim. Não é algo que você recebe algo em troca. O que eu vou ganhar agora se eu deixar de ser criança para me tornar adulto? Faz ou não faz sentido isso para vocês? O que eu ganho agora? Então, essa questão cultural de sempre oferecer algo em troca, para a gente largar o velho, para ganhar o novo, na vida real não é assim que funciona. A vida com Deus não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Para a gente viver uma nova estação com Deus, a gente vai ter que primeiro largar o velho, sem saber o que tem pela frente, sem conhecer muitas vezes o novo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Fala assim, para a primavera chegar, o inverno tem que sair. É como você está dirigindo numa estrada. E quando nós estamos dirigindo num carro, ele tem dois elementos que nos ajudam na condução. Primeiro é o para-brisa, que é onde você vê aquilo que está na sua frente. E o outro elemento que te ajuda na condução é o retrovisor. E todo mundo sabe que o retrovisor ele é menor do que o para-brisa. Por quê? Porque o que passou não é tão importante do que aquilo que está vindo pela frente. Então, o retrovisor ele vai servir para fazer com que a gente olhe aquilo que já passou, mas se você prestar atenção no retrovisor, cada vez que você olhar no retrovisor, você vai perceber que aquilo está mais longe e menor. Agora, tem como dirigir um carro olhando só para o retrovisor? Não tem como. Mas você sabe o que é interessante? Tem muita gente dirigindo a vida assim, olhando só para o retrovisor. Ah, meu Deus, mas era tão bom no passado. Deixa eu ilustrar isso para vocês com uma pequena história. Imagine alguém que muda de uma cidade pequena para uma cidade grande, em busca de uma oportunidade. Quando você muda para uma cidade grande, a primeira coisa que acontece com você é saudade. Você vai pensar, rapaz, estava tão bom lá, por que eu fui sair de lá? Então, vai vir a saudade, vai vir às vezes a vontade de voltar atrás. Mas quando você olha para aquelas oportunidades que você tem naquela cidade grande, é isso que te impulsiona a continuar. Mas mesmo na cidade grande, tem algumas coisas que não saem de você. A rotina, por exemplo, de uma cidade pequena, isso demora um tempo para sair. A cultura de uma cidade pequena, isso demora um tempo para você mudar. Então você vai estar na cidade grande ainda praticando ou tentando praticar aquilo que você praticava numa cidade pequena. Sim ou não? Não é assim com todo mundo? E isso vai fazer com que você pense em voltar para a cidade pequena. Sabe quando eu mudei de Agudos para Bauru, eu comecei a analisar algumas coisas, eu falava, por exemplo, que em Agudos nunca faltou água. Cheguei em Bauru, começou a ter falta de água. Rapaz, mas cidade grande, né? Não é tão grande, mas é maior do que Agudos. Pô, faltando água. E aí eu lembro que eu ia no mercado, morava na esquina do mercado. Aí eu ia no mercado, tinha ali um bolinho de doce de leite. Um bolinho de pote que só faz lá. Aí no começo, sabe o que eu fazia? Eu saía de Bauru, ia lá em Agudos, como quem está nos assistindo na live, talvez pense que é muito grande. Gente, é 20 quilômetros só. É mais perto ir daqui para Agudos do que daqui para minha casa hoje. Aí eu saía da minha casa, ia lá em Agudos, comprar um bolinho no mercado.
mercado. Aí eu voltava todo feliz com aquele bolinho, né? Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque mesmo que a gente tenha vindo para uma nova cidade, morando em um novo lugar, tem coisas que ainda a gente quer daquela velha cidade. E da mesma forma, o reino de Deus é parecido com isso. Para a gente abraçar o reino de Deus, a gente precisa deixar tudo que faz parte da antiga vida. Se a gente não entender isso, a gente vai continuar praticando as velhas práticas, buscando os velhos confortos. E se a gente continua fazendo isso, a gente nunca vai abraçar o novo de Deus com tudo aquilo que Ele tem para nós. Por isso que a transição, ela é importante para nós, para que a gente possa viver uma nova estação. E hoje é sobre isso que nós vamos falar. De deixar o velho para abraçar o novo que Deus tem para nós. Isso é o Evangelho em ação. Quando nós recebemos o poder do Evangelho, nós recebemos as boas notícias, que é o próprio Cristo, faz com que a gente ande de uma forma diferente, com que a gente se comporte de uma forma diferente, com que a gente pense de uma forma diferente, para que a gente esteja habilitado a passar por transições rapidamente. Quem está entendendo isso? E eu quero compartilhar com vocês alguns passos essenciais para essa jornada de transição. E o primeiro passo é libertação do passado. Fala, libertação do passado. Parece simples. Isaías 43, 18 e 19 diz o seguinte: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Sabe que Deus, Ele sempre faz coisas novas. Sabe que no fundo do mar existem espécies de peixes ou animais aquáticos que ainda a humanidade não conhece. Estava vendo outro dia esses canais aí, sei lá, National Geographic, não sei qual deles era. E o cara falando o seguinte, que existem espécies de plantas, de peixes, de aves, que a humanidade ainda não conhece. Aí um outro cara falou assim, por que talvez isso seja possível? Aí eles falam que a ciência, né, diz que o próprio mar continua gerando espécies de peixes, de animais aquáticos, que nunca nenhum homem viu. Nas profundezas do mar existe algo que nenhum homem viu. E eu pensei, rapaz, se eles lessem a Bíblia, eles iam saber. Porque Deus, Ele continua criando coisas novas, que a gente ainda não viu, que a gente ainda não ouviu, que ainda não passou no coração do homem. Deus continua criando algo novo. Por isso que esse texto de Isaías, Deus está falando, esqueça do que se foi. Não vivam no passado. Agora, Deus nos chama a abrir mão do que se foi, para que a gente possa abraçar aquilo que Ele está fazendo agora. Existem algo que Deus está fazendo agora, e a gente só vai conseguir enxergar isso, abraçar isso, se a gente deixar o passado. Então nós precisamos parar de olhar para trás e confiar naquilo que Deus está fazendo agora. Ele está colocando algo diante de nós. Um exemplo disso é o apóstolo Paulo. Ele é um grande exemplo de libertação do passado, né? Lá em Filipenses 3:13, que a gente acabou de ler no começo, ele fala, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha o que Paulo fala. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. Agora olha só, o que Paulo tinha no seu passado?
Paulo, ele tinha um passado complicado. Paulo, ele matava gente. Não, talvez com suas próprias mãos, mas ele dava ordem para a execução. Ele caçava os cristãos e falava, pode matar. Então Paulo, ele tinha um passado de perseguição de cristão. Mas quando ele entendeu isso, ele escreve isso. Para que eu possa viver o chamado de Deus, eu preciso focar no novo de Deus. Eu não posso ficar olhando para o meu passado, porque senão eu não vou conseguir enxergar aquilo que Deus já colocou diante de mim. Sabe que, às vezes, nós chegamos com pesos do passado. Nós chegamos diante de Deus com problemas do passado, com as nossas decisões mal tomadas, com os nossos erros, com os padrões do velho homem. Ou seja, tudo aquilo que não se encaixa com Deus, tudo aquilo que não se encaixa com a vida de Deus. Agora, Deus nos chama a viver de uma forma diferente. Ou você acha que Deus não sabe do seu passado? Ou você acha que Deus está te chamando porque Ele acha que você foi bom no passado? Sabe, a gente tem algo na nossa concepção de Deus parecido com o nosso, com a nossa concepção. Porque nós olhamos para as pessoas e apontamos ela por aquilo que elas fizeram no verão passado. Se uma pessoa errou com você, a tendência é que você crucifique aquela pessoa por resto da sua vida. Não, mas aquela pessoa errou comigo, ó, nunca mais. Então a gente olha para Deus da forma que a gente olha para a situação da nossa vida. É ou não é? A gente acusa, a gente julga. Por quê? Porque a gente está olhando para aquilo que a pessoa fez no verão passado. Mas sabe o que eu quero falar para vocês? Deus, Ele nos chama a viver algo novo. Mesmo conhecendo o nosso passado. Mesmo sabendo o que você fez no verão passado. Posso te contar um segredo? Deus sabe o que você fez no verão passado, cara. Deus sabe que você não é tão bom assim. E mesmo assim, Deus te convida para viver algo novo, deixando o passado para trás. Por quê? Porque Deus, Ele quer nos livrar desse peso. Porque tem peso que impede a gente se mover no sobrenatural. Tem peso que faz a gente ficar parado, que impede a gente de andar para frente. Sabe, não deixe que o seu passado defina o que Deus tem para você no futuro. Porque Deus já nos chamou para algo. Por isso que é importante, para que a gente viva uma nova estação, a gente precisa entender que Deus já me chamou para viver algo novo. Mesmo Ele sabendo quem eu sou. Por isso que esse primeiro ponto é libertação do passado. Mas uma coisa interessante é que quando nós falamos de passado, quando a gente vai falar para alguém assim, fala, cara, eu sei que você fez no verão passado, eu sei, né? A gente fala assim, você precisa largar do passado. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? São as coisas ruins do passado, é ou não é? Nossa, é verdade, meu passado é negro, né? O meu futuro também. No meu caso, Lucas, o meu futuro também. Eu olhei agora para o William ali, seu passado é negro, William. Seu futuro também. Ô William, não tem uma musiquinha mais animada para pôr ali para nós, não? O povo está tão aqui, né? Não, pode deixar um fundinho, eu gosto. Pode deixar, eu tô achando legal. Esses padzinhos aí, só põe sei lá, de uma música mais. Mas olha só, gente, quando a gente pensa no passado, a primeira coisa que passa na nossa mente é o que deu errado no passado. As coisas ruins que você fez, sabe? Aquela coisa que você tem vergonha. A gente só pensa nisso. Mas deixa eu te contar uma coisa a respeito do passado. No passado não tem só coisas ruins. No passado tem coisas boas também.
Quem tem coisas boas no seu passado aí? Dá um glória a Deus. Sabe, tem coisas boas que Deus fez na vida da gente no passado. E você quer saber de uma outra coisa? É que não é só as coisas ruins que nos prendem no passado, as coisas boas também. Tem gente preso naquilo que aconteceu no passado, mas não de ruim, mas de bom. Porque tem duas coisas basicamente que a gente encontra no passado: as coisas ruins e as coisas boas. O que nós temos no passado? Fala coisas ruins e coisas boas. Mas outra coisa que você precisa saber: passado é passado. Passado passou, cara. Sabe, aquela oportunidade boa, aquilo que você viveu de bom no passado, nunca mais vai voltar. A não ser que você tenha uma máquina tipo aquela do cara do filme De Volta para o Futuro. Alguém tem? Hã? Não tem. Passado é passado. Fala assim, passado é passado. Então se liberte dele. Porque ficar preso nas ruins é mais difícil do que a gente ficar preso no passado bom. O que é um passado bom? Ah, meu Deus, pastor, mas minha vida era tão boa quando eu tinha aquele emprego. Mas minha vida era tão boa quando eu estava naquele lugar. Mas minha vida era tão boa quando eu vivia aquela situação. Mas minha vida era tão boa. Meu irmão, passado é passado. Alguém aqui pode voltar para o passado? Fala não. Quando você olha para o passado e vê o que Deus fez, isso não deve te prender lá. Isso deve te impulsionar para o futuro. Sabendo que o mesmo Deus que fez no passado, Ele está com você no presente e Ele já preparou o seu futuro. Então abandone de vez o passado. Liberte-se do passado. Uma frase para você postar lá: as bênçãos do passado me impulsionam para o futuro. Fala assim: as bênçãos do passado me impulsionam para o futuro. Não é para você ficar na bênção do passado, filho. Bênção do passado, passou. Segundo ponto, confia no processo. Em Jeremias 29:11, Deus nos lembra, falando o seguinte: eu sei os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não lhe causar danos. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Nós precisamos crer que enquanto nós deixamos o passado, enquanto nós abandonamos o que é velho, Deus está preparando um caminho para nós. Ele está nos guiando para uma vida cheia de propósito. Nós precisamos crer. Sabe que Abraão é o cara que viveu esse processo de Deus. Por isso que ele foi chamado pai da fé. Porque ele viveu algo que ninguém tinha vivido. Ele atendeu uma palavra de Deus que ele não sabia nem para onde ele iria. Em Gênesis capítulo 12, Deus disse para ele: sai da tua terra e sai da tua parentela, sai da tua família e vai para um lugar que você nem sabe onde é ainda, que eu ainda vou te mostrar. Tem algo mais forte do que isso? Você ouvir a voz de Deus e sair daquilo que te dá segurança. Sabe, Abraão não sabia o que ele esperava, mas ele confiou naquilo que ele ouviu de Deus e seguiu. Ele largou tudo aquilo, ele deixou o velho, ele deixou a segurança da sua família, ele deixou a segurança da sua casa para abraçar o novo que Deus tinha planejado para ele. Sabe, às vezes nós precisamos entender que a gente está no meio de um processo e a gente precisa confiar que Deus está conosco nesse processo. Porque se a gente não entender isso, a gente vai sofrer no processo. A gente não vai conseguir se libertar do passado e muito menos sair do lugar no meio do processo.
Quem entrou no processo não tem mais como voltar atrás. Tem coisa que você deixou na sua vida que se você tentar voltar atrás, você não vai mais conseguir. Quem aqui quando se converteu, logo no começo, que bebia ou fumava ou fazia alguma outra coisa, tentou fazer depois de crente? E percebeu que não dava mais certo para você. Sabe o que acontece? Quando você larga isso, nem os seus amigos do mundo te querem mais. Eles não te aceitam mais. Experiência. Quando eu me converti, eu tentei continuar me relacionando com meus velhos amigos. Não tinha mais jeito. Não tinha mais assunto, não tinha mais conversa, não tinha mais... Tudo que eles falavam, eles olhavam para mim, mas você é crente agora, né? Estão entendendo isso? Não tem mais como. Sabe, Deus às vezes nos chama a deixar situações, a deixar hábitos e coisas boas que nos fazem nos sentirmos seguros, confiantes, lugar de conforto. E Ele nos guia para uma nova direção, que quando a gente olha para aquela direção, a gente não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque às vezes não faz sentido. Parece que estava tão bom, mas agora parece que ficou ruim, né? E agora que falaram que ia ficar bom porque eu estou com Deus, mas parece que agora que ficou ruim, sabe? Ele nos desafia a confiar quando não enxergamos o fim do caminho. Confiar no processo é confiar em Deus quando nós não enxergamos o fim do caminho. Sabe, para que a gente viva o novo, primeiro, a gente precisa se libertar do passado. E segundo, confiar no processo. Confiar no processo. Deus nunca está atrasado. Deus nunca está sem saber o fim. Deus nunca é pego de surpresa. O tempo de Deus sempre é perfeito. Sabe quando a gente pensa assim, mas será que era o tempo? Sabe quando a gente toma uma decisão e a gente está no meio do processo daquela decisão e aí a gente começa a ver os desafios daquela decisão e a gente começa a falar, será que era o tempo? Sabe, vai vir amigos que vai falar para você, rapaz, mas você acha que não foi cedo demais para isso? Será que era o tempo disso agora? Deus nunca está atrasado. O tempo de Deus sempre é perfeito. Ele trabalha em nós para realizar a vontade suprema dele. Tem coisas que ainda não está acontecendo do jeito que você queria, porque Deus está trabalhando em você. O processo na vida de Abraão não foi fácil. Deus precisou trabalhar muito em Abraão. Abraão, ele larga a parentela dele, segue aquilo que Deus tinha falado, mas ele não segue por completo. Lembra que ele leva Ló e Deus falou para ele ir sozinho? No meio do caminho, você acha que Abraão não pensou em voltar para trás? No meio do caminho tem fome, Abraão desce para o Egito. Pô, o cara estava indo para Canaã. Chega lá, está em fome. Você acha que a vida do homem de fé é fácil? Mas o segredo está em confiar no processo de Deus. Deus nunca está atrasado. Sabe, eu fiz tudo errado até aqui. E agora? C.S. Lewis fala uma coisa, não podemos voltar e mudar o começo, mas podemos começar onde estamos e mudar o final. Não importa o que você fez de errado até aqui. Não tem como você voltar e mudar o começo. Mas você pode continuar da onde você está e mudar o final. O importante não é como as coisas começam. O importante é como elas terminam. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. A transição nunca é incerta quando Deus está te guiando. Fala isso, a transição nunca é incerta quando Deus está me guiando. Quem crê que Deus está te guiando aí? Dá um glória a Deus. Sabe, cara, confie
no processo, terceiro ponto, abrace o novo de Deus. Olha só, Efésios 4, 22 e 24. Despojem-se do velho homem, revistam-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Quando Deus criou o homem, a Bíblia fala lá em Gênesis que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Ou seja, nós fomos criados para ser semelhantes a Deus. No que nós podemos contextualizar isso? Como assim semelhantes a Deus? A começar com a nossa coragem, com a nossa ousadia, com a nossa confiança, com a nossa determinação. Ser um cara guiado por um propósito, não por situações. Sabe por quê? Porque tem situação que vai fazer você voltar para trás, que vai fazer você querer parar, que vai fazer você querer desistir. Mas ser semelhante a Deus é onde nós devemos estar hoje. Por isso que Paulo fala, despojem-se do velho homem, revistam-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Paulo fala para a gente nos despojarmos. O que é isso? Nos privarmos, nos desempoderarmos, desapropriarmos do velho homem. Abrir mão desse velho homem, largar esse velho homem, deixar ele para trás. Sabe? Por quê? Porque ele é corrompido pelo seu passado. O passado corrompeu o homem. As desilusões, as coisas que não deram certo, os desejos. Então nós precisamos nos revestir agora do novo homem, aquele que foi feito para ser semelhante a Deus, em justiça, em verdade, semelhante a Deus. Deus tem uma nova identidade para nós. O que Paulo está falando é sobre identidade. Existe uma identidade para cada um de nós que é semelhante à de Deus. E Ele deseja que a gente viva de acordo com o propósito dEle. E isso só é possível quando a gente entende quem nós somos nele. Não tem como abraçar o novo se a gente não largar o velho. Largar o velho homem. Sabe que seu maior problema é você mesmo. Fala assim, meu maior problema sou eu mesmo. É você mesmo, cara. Sabe qual que é o problema da humanidade? É achar que o problema está no outro. E por que é fácil a gente colocar a culpa no outro? Porque o outro você não tem como resolver. Você não tem como resolver o problema do outro. Quem aqui nunca passou por uma discussão conjugal, que aí você fica falando que a culpa é dela e ela falando que a culpa é sua? Não, a culpa é dele. Não, a culpa é dela. Não, mas, sabe? E nunca resolve nada. Não sei se você já percebeu que quando vem uma solução, é quando você fala assim, o que eu tenho que fazer para me mudar? Sabe por quê? Porque você não tem poder de mudar o outro, mas você tem poder de mudar a si mesmo. Então o maior problema do homem é ele mesmo. O maior problema da mulher é ela mesma. Estão entendendo isso? Sabe, o povo de Israel aprendeu a abraçar o novo de Deus. E por isso eles entraram na terra prometida. Eles aprenderam a fazer isso. Eles passaram por anos de transição no deserto. Mas quando finalmente chegaram à terra, eles precisaram deixar para trás a mentalidade de escravos e assumir a identidade do novo. Sabe que eles foram escolhidos por Deus. Mas os que foram escolhidos por Deus ainda estavam no ventre dos seus pais. Porque aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. Por que morreram no deserto? Porque eles ficavam querendo comer as cebolas do Egito. Moisés, você foi tirar nós do Egito, lá pelo menos a gente tinha comida, a gente tinha casa para morar, e estamos aqui agora no deserto.
Sabe, a transição parece algo ruim, mas olha direito. Cara, quando aquele povo teria a experiência de ver de noite uma coluna de fogo e de dia uma nuvem cobrindo eles no deserto? Quando aquele povo teria a experiência de ver o maná caindo do céu? Quando aquele povo teria a experiência de ver Deus abrir o mar vermelho? Quando aquele povo teria a experiência de ver tudo que Deus fez por eles durante aquele período de 40 anos no deserto? Sabe, o deserto é capaz de nos trazer experiências que só o deserto pode trazer. O deserto é um momento de transição. Se a gente entender isso, a gente vai conseguir ver beleza no deserto. Sabe quando você fica desempregado? Você fala, rapaz, eu não tinha mais tempo para nada na vida. Agora você tem tempo de acordar de manhã e ter o privilégio de não fazer nada. Olha que maravilha, cara. Você então pode sair e dar uma volta no quarteirão. Tudo bem, mas... Ah, pastor, mas se eu tiver sem dinheiro? Cara, dar uma volta no quarteirão é maior da hora. Para quem não faz isso há anos. Quem está entendendo isso? Coisa simples da vida. Ah, estou passando por um deserto agora, pastor, o senhor não sabe, fiquei desempregado. Filho, você está há quanto tempo desempregado? Estou 2 dias. Meu Deus, vai dar uma volta no quarteirão. Vai ver a beleza da rua. Vai ver que mudou vizinho novo, vai ver os cachorros do vizinho novo, vai escutar os passarinhos cantando, os gatos miando, os cachorros latindo. Quanto tempo que você não faz isso? Vai ter novas experiências. Quem está entendendo isso? Sabe, o processo de transição, para a gente abraçar o novo, a gente precisa entender que aquele povo que passou anos no deserto, eles precisavam ter mudado a sua mentalidade de escravo. O processo de transição é para mudar a nossa mentalidade. A Bíblia fala que nenhum daqueles caras que saíram do Egito, a não ser Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Morreram todos no deserto. Então quem assumiu a promessa de Deus foram os que nasceram novo. Quem está entendendo? O velho homem, cara, às vezes não tem o velho homem não tem condição de abraçar o novo de Deus. A mentalidade do velho homem é uma mentalidade de escravo. Por isso que aqueles que entraram eram nascidos de novo. Quem está entendendo isso? A nova geração, os filhos daqueles que saíram do Egito foram que entraram e conquistaram Canaã. Então, a Bíblia nos convida a despojar do velho homem e se revestir do novo homem, que é criado para ser semelhante a Deus. Hoje, eu e você, nós não precisamos morrer no deserto. Hoje, eu e você, nós já somos nova criatura em Cristo Jesus. Sabe, gente, a Bíblia nos mostra que nós não precisamos passar por muitas coisas que os nossos antepassados passaram para que a gente estivesse aqui hoje. Nós só vamos passar se a gente não mudar a nossa mentalidade. Agora olha só, eles precisavam de fé para abraçar e viver o novo. Porque quando eles chegaram na Terra Prometida, a Terra Prometida já tinha dono. Não donos legítimos, mas tinham habitantes ali. Sabe, tem coisa na nossa vida que a gente vai precisar de fé para abraçar. Primeira coisa que a gente entende é que para a gente ter fé, a gente precisa ser livre. Porque a fé é uma característica daquele que não é mais escravo. Aquele que é escravo, que fé que ele tem? Eu sou escravo. Então a primeira coisa que precisa ter na nossa mente é a liberdade.
Nós precisamos mudar a mentalidade de escravo e assumir a identidade de um novo homem que é escolhido por Deus. Deus tem nos chamado para viver algo novo, sabe? Assim como Israel, Deus ele também nos chama para a gente ter uma identidade renovada. Deus ele nos chama a abandonar o novo. É isso? É isso que Deus nos chama? Deus nos chama a abandonar o velho. Deus nos chama a abraçar o velho. É isso? Tem gente que não vai abraçar os velhos, né? Não, Deus não me chamou para abraçar o que é velho. Me chamou para abraçar o que é novo. Meu Deus. Só para ver se vocês estão comigo até aqui. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sempre quando Deus nos chama para abraçar algo novo, Ele está nos convidando a deixar o velho para trás. E uma coisa interessante é que para você abraçar, você precisa querer. Ninguém abraça ninguém se não querer. Alguém pode vir te abraçar, mas se você não quiser abraçar a pessoa, como que você fica? Quem já abraçou uma criança que não quer ser abraçada? Ela fica assim, ó. Então o convite de Deus é para a gente abraçar o novo. Abraçar o novo, cara. Abraçar o novo. É você que vai em direção. É você que faz alguma coisa. A atitude é sua. O novo de Deus, às vezes exige, às vezes não. Todas as vezes vai exigir que a gente deixe a nossa zona de conforto. Que a gente deixe aquilo que traz para a gente segurança. Para a gente abraçar o novo de Deus, a gente vai ter que dar passos às vezes no escuro. A gente vai ter que ir por direções que a gente não sabe direito o caminho. A gente vai ter que estar disposto a isso. Mas Ele deseja que você caminhe como uma nova criação. Não sei se você já pensou nisso. Quando uma criança começa a andar, como que ela caminha? Ela começa se segurando nas coisas, engatinhando, com medo. Ela dá 2 passos e para, e senta, procura alguma coisa para se segurar. O problema é que a gente acha que Deus quer que a gente ande em direção ao novo, como nós andamos até hoje. E aí então a gente fala, eu não consigo. Eu não consigo por quê? Porque eu não consigo, cara. Eu não consigo andar para onde eu não estou vendo. Eu não consigo confiar em algo que eu não tenho segurança, eu não vi nada. Então, caminhar como uma nova criação fala de você ir passo a passo, independente de como você vá. Independente de como você está andando, ande. É segurando ainda, mas continua seguindo em frente. Sabe por quê? Porque uma criança, ela não gatinha para sempre. Ela não anda segurando para sempre. A primeira coisa que acontece quando uma criança começa a andar, ela começa a se desafiar. Ela dava 2 passinhos, agora ela já anda daqui até a cadeira. Da cadeira ela vai até a parede. Depois que ela viu que ela consegue ir até a parede, meu irmão, ninguém mais segura. É só você ver os nossos aqui. Sobe no altar, sobe na escada, corre, vai, aí não anda mais, Aí corre. Quem está entendendo isso? Sabe, o propósito de Deus é que Ele te chamou para que você abrace o novo, que Ele já preparou para você. John Piper diz o seguinte: Deus não faz nada sem que antes faça uma coisa nova. Você quer que Deus faça algo novo na sua vida? Sim ou não? Você precisa ser novo. Deus não faz nada sem antes fazer uma coisa nova. Então, se você quer que Deus faça alguma coisa nova na sua vida, você precisa ser uma nova criatura. Quando isso? Todo dia. Qual é a característica de uma nova criatura? É aquele que abraça o novo de Deus. Abraça o novo de Deus todo dia. Por quê? Porque todo dia Deus está fazendo uma coisa nova. A nova vida que Deus nos oferece é sempre melhor do que a vida que a gente deixa para trás. Sempre.
A sua velha vida nunca vai se comparar com aquilo que Deus está fazendo na sua vida agora. Você pode não estar vendo. Por que você fica comparando? Porque você já viu. Mas parecia que era tão bom, né? Então você já viu. Então por isso que, sabe, o novo de Deus sempre exige coragem. Mas só que o novo de Deus também traz recompensas. Para viver o novo de Deus, meu irmão, você precisa ser bold. Você precisa ser forte, corajoso e ousado. Não tem como. Não tem como viver uma nova estação sem força, coragem e ousadia. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Para a gente resumir então, a transição do velho para o novo. Você precisa se lembrar que você precisa se libertar do passado, você precisa confiar no processo e você precisa abraçar o novo de Deus. Libertação do passado, deixe para trás o que te prende ainda ao antigo. Seja coisas boas ou coisas ruins. Confie que Deus está te guiando a cada passo seu. E permita, abraçando o novo, permita que Ele transforme sua vida com um novo propósito que Ele tem para você. Sabe? Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. Tudo roda em torno de Jesus. Tudo que a gente viu no passado, tudo que a gente viu na Bíblia, era uma sombra do que seria realizado em Cristo. Sabe que em Jesus, tudo foi consumado, tudo está pronto. Em Jesus, já existe uma nova realidade, igual eu falei esses dias aqui. Já está tudo pronto. O que você pensa? O que você consegue imaginar? O que você deseja? Já está pronto. Já está pronto. Essa realidade, ela já é real. Já existe. Sabe, esses dias eu conversava com uma pessoa e ela falava assim pra mim: cara, tem coisa que parece que não faz sentido na vida. Eu falei, mas conta uma pra mim que faça. Porque nenhuma faz sentido na vida. Onde já se viu a vida fazer sentido? Se a gente for querer ficar procurando sentido na vida, cara, vamos ficar doido. Não faz sentido nenhum. Mas não faz sentido mesmo. E se a sua vida está fazendo sentido, tem alguma coisa errada com você. Sabe, o legal de viver uma vida com Deus é saber que Jesus é o centro de tudo. E se Ele é o centro de tudo, não vai rodar em torno da gente. Quem está entendendo isso? Você não é o centro, não vai rodar em torno dos seus desejos, das suas vontades, daquilo que você acha, daquilo que você pensa. Isso pouco importa para o reino. Vai rodar tudo em volta daquilo que Jesus pensa, da verdade de quem Ele é. Ele é o centro de todas as coisas. Aí eu falava assim para ele, falei, cara, existe 3 coisas na vida que a gente precisa saber muito bem. Primeira coisa é que a gente precisa saber é que existe as coisas que são essenciais. Eu fiz aqui uma vez uma ministração falando assim, o essencial é essencial. Lembra disso? Eu falava assim, existe 3 coisas da vida que a gente precisa saber. Que existe aquilo que é essencial, aquilo que é importante e aquilo que é urgente. O que é essencial para a vida do ser humano? Você não vive sem. Essencial. O ar que você respira. Se você não respirar, você morreu, filho. Tchau, obrigado. Até a eternidade. Né? Outra coisa que é essencial para a vida do homem. Água. Você não beber água, morreu. Tchau, obrigado. Essencial. Você vai ter que beber, você fica até sem comer, mas sem beber água você não fica. Agora existe algo que é mais essencial de tudo. Jesus é essencial. Jesus é o que sustenta o universo. Ele é essencial. Agora, o que é importante? O que é importante? Bom, importante. Vamos colocar em ordens de prioridade. Primeiro, minha família. Primeiro, sua saúde. Sua saúde é mais importante do que a sua família, sim ou não? Porque se você não tiver saúde, você não tem como cuidar da sua família. Então é importante, vai. Essencial é Cristo na minha vida, é Deus, essencial. Importante, minha saúde, minha família, meu trabalho, as coisas que eu tenho para fazer, importante. E o que é urgente na minha vida? Sabe o que é urgente? É aquilo de importante que você não fez. Aí virou urgente.
Quem está entendendo? O cara, ele está com um problema financeiro, mas ele não fez, e agora é urgente. É urgente agora, é urgente, eu preciso resolver isso, é urgente. Por que se tornou urgente? Porque na hora que era importante, você não fez. Se você tivesse feito na época que estava importante para você, não estava urgente. Então por que se tornou urgente? Porque você não deu importância. Quem está entendendo isso? Então nós precisamos saber, se a gente está tendo muitas coisas urgentes, a gente não está tendo prioridades na vida. Mas por que a gente não consegue ter prioridade na vida? Porque a gente não sabe o que é essencial. O que é essencial para a vida do ser humano? Fala, Jesus é essencial. Então quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver Jesus resumindo toda a lei em 2 mandamentos. Estou só abrindo um parênteses aqui para você entender como a gente vai finalizar essa mensagem do velho ao novo. Jesus fala 2 coisas. Primeiro, você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, você deve amar o teu próximo como você mesmo. Jesus está falando sobre 2 relacionamentos. Um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal. Baseado nisso que Jesus falou, e ele é a essência de tudo, e ele deixou 2 mandamentos resumindo toda a lei, a gente começa a estabelecer nossas prioridades. O que é prioridade para você? Se é baseado no quê? A minha prioridade hoje, pastor, é ganhar muito dinheiro. Baseado no quê? Minha prioridade hoje, pastor, é trabalhar muito. Minha prioridade hoje, pastor, é fazer muitas viagens. Minha prioridade, baseado no quê está sendo suas prioridades? Porque se a gente olha para aquilo que é essencial, a gente estabelece prioridades reais. Prioridades do reino de Deus. O que é importante para aquele que é o centro de todas as coisas? Ama a Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é importante. Nisso se resume toda a lei. As suas prioridades. Está fazendo parte daquilo que é essencial ou não? Por isso que a gente entra nos perrengues da vida. Por isso que a gente chega num momento como esse da vida e fala assim, meu passado estava muito melhor. Por quê? Porque no seu passado, você ainda não tinha urgências. No seu passado, aquilo que era importante não tinha se tornado uma urgência agora. Mas no seu passado você era casadinho de novo, você não tinha problema no casamento. Por que você começou a ter problema no casamento? Porque você não começou a dar importância, você deixou de dar importância para aquilo. Por que você começou a ter problema financeiro? Porque aquilo não foi importante para você lá atrás. Quem está entendendo isso? Por que você teve problema agora? Eu não consigo orar, eu não consigo ter vida com Deus, eu não consigo fazer jejum, eu não consigo fazer devocional. E aí você se vê desesperado, porque você vê que isso agora é essencial para a sua vida, é urgente. Eu preciso, pastor, fazer alguma coisa, ora por mim, porque eu não consigo orar mais, eu não consigo. O que aconteceu que você não consegue orar mais? Por que há anos atrás, quando você ia na outra igreja, você conseguia orar? Ou pelo menos você tentava orar. Por que hoje você não conhece? Sabe por quê? Porque aquilo que era importante de você fazer, você não fez. E agora se tornou urgente porque você está passando um perrengue. Então, o velho, quando nós não estabelecemos as nossas prioridades, faz parecer que o passado era melhor. A única diferença é que ainda você não estava colhendo os frutos daquilo que você estava semeando, estava só semeando. Agora você começou a colher do seu passado. Hoje você colhe então a frieza espiritual, o problema no casamento, o problema financeiro, as lutas conjugais, as lutas familiares. Você colhe isso hoje. Quem está entendendo isso? Faltou prioridades, porque você não sabia o que era essencial. Então tudo se tornou urgente para você. Agora eu tenho uma novidade para contar para você. A novidade é que hoje Deus te convida para olhar para frente. Jesus, ele continua sendo o centro de tudo. Não se perca olhando no retrovisor da vida.
mas olhe para aquilo que Deus já colocou diante de você. Se você veio aqui nessa noite, é porque Deus já está mostrando algo maravilhoso para você. Ele te chama para viver uma nova estação. Ele te chama para viver uma vida com um propósito renovado. Para de olhar para o passado. E em Cristo é que nós encontramos o verdadeiro significado de todas as transições que nós passamos. Talvez agora você está tendo que sair de uma transição de algo ruim, mas para viver o novo. Mas sabe o que eu vou falar para você? Assim como uma estação vem, assim como a primavera vem, depois do inverno, a sua nova estação vai chegar também. Sabe por quê? Porque o inverno não dura para sempre. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Não tenha medo, não se preocupe. Jesus, Ele é o nosso fundamento. Ele é a nossa rocha inabalável, sobre a qual nós podemos construir a nossa vida, sobre a qual nós podemos ter propósito de vida, sobre o qual nós podemos ter esperança, ter fé. Quando nós voltamos para Jesus, nós deixamos o velho para trás, e nós podemos então abraçarmos o novo que Ele já tem para nós. Quando que Jesus tem um novo para mim? Todas as vezes que eu reestabeleço aquilo que é essencial na minha vida. Jesus é essencial. Não tem problema se você achou que outra coisa fosse mais importante do que Jesus na sua vida. Não tem problema. O problema é você continuar nisso. Mas quando você olha para Jesus e fala, cara, Jesus, me perdoa. O Senhor é o centro da minha vida. O Senhor é essencial para mim. As coisas começam a entrar em ordem na sua mente. Você deixa para trás a mentalidade de escravo e começa a viver a mentalidade de um filho. Jesus é o centro de todas as coisas. Nossa transformação, nossa renovação, nosso crescimento estão em Cristo. Ele nos ajuda a superar todas as transições que nós temos que enfrentar na vida. Ninguém passa por uma transição sem que Jesus esteja na vida dele. Sem Jesus, você não transita, cara, você continua no velho. Sem Jesus, você continua no velho. Não existe transição fora de Jesus. Não existe nova vida fora de Jesus. Não existe novo homem fora de Jesus. Não existe nova estação fora de Jesus. Agora minha pergunta é, você está pronto para deixar o passado e viver o novo com Cristo, sendo o centro da sua vida? Porque Jesus, ele precisa ser o centro da sua vida. E hoje Deus nos convida a olhar para frente, cara. A esquecer tudo aquilo que ficou para trás, como se fosse o retrovisor. Quanto mais você olhar, mais longe vai estar. Deus tem colocado algo diante de nós. Ele nos chama para viver essa nova estação, essa nova vida com propósito. Pode vir aqui já o louvor. Eu amo transições. Eu gosto de coisa nova, cara. Eu sou vidradão em coisas novas. Eu gosto de coisa nova, de ambiente novo. Eu gosto disso. Então, quando eu penso que Jesus, Ele nos proporciona isso, cara, eu fico mais apaixonado ainda pela presença de Jesus. Porque só em Jesus nós podemos viver o novo. Sabe, quem aqui tem menos que 20 anos? Fora eu. Cara, até os 40 anos, você ainda é um menino. Hã? Quem recebe isso em nome de Jesus? Passou dos 40, você começa a querer ficar um homem mais maduro, né? Agora, uma coisa que a gente precisa saber é que você vai chegar aos 40 e você não nem perceber. Na hora que você vê 40, de repente 40 anos. Rapaz, era ontem que eu tinha 20, agora tem 40.
quantos momentos de transição você já não passou até hoje? E você nem percebeu. Cara, quando você chegar com 40, você vai ter passado por tantos momentos de transição na sua vida, que a ideia é que você não tivesse mais medo do futuro. É que você estivesse pronto para enfrentar qualquer situação. Alguém já deve ter ouvido aquele ditado que a vida começa aos 40, né? Aos 40 começam as lendas, né? Sabe que, cara, todos nós, quando nós olhamos para nós mesmos, para a nossa história que passou, você vai perceber que você teve mais vitórias do que derrotas. Conta, é só você contar. Quantas coisas deram errado na sua vida e quantas coisas deram certo. Quantas situações você enfrentou que você achava que não ia dar e deu. Quantas situações você passou que você falou, cara, é o fim. E não foi, você está aqui. Sabe, isso já deveria ser suficiente para a gente viver uma nova estação todo dia. E saber que eu passei, eu transicionei, eu avancei, eu venci, eu conquistei, eu estou aqui, Jesus está comigo, sabe? Eu não estou sozinho. Essa situação é só uma transição, não é o meu lugar. Eu estou de passagem. Agora, uma outra coisa que eu queria que você soubesse também, é que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui numa transição. Nós somos seres espirituais, seres celestiais, homens espirituais que nós somos, tendo uma experiência terrena. Cara, isso não é demais? Que tipo de experiência você vai querer continuar tendo? Porque se nós cremos na vida eterna em Cristo, se nós cremos na vida eterna com Jesus, nós sabemos que isso é só uma transição. Sim ou não? É só um tempo, cara. Então se anima. Fala, rapaz, eu tenho muita coisa ainda para viver. Fala assim, eu tenho muita coisa ainda para viver. É só uma transição. E Jesus está comigo nisso. Amém? 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que surgiram. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A minha pergunta é: quem está em Cristo aqui? Se coloca de pé. Qual é a sua maior dificuldade hoje? É se libertar do passado? É confiar no processo? Ou é abraçar o novo de Deus?